Fala aí, sexto ano. Vem trazendo os temas para o nosso simulado da semana que vem. E como eu já falei para vocês, nós vamos cobrar o capítulo 7 e o capítulo 8. O 7 que fala sobre fenícios e persas e o 8 que fala sobre os reinos africanos, tá bom? Aqui eu vou só fazer uma resumida geral do que vocês podem acabar encontrando no simulado e que seria bom vocês estudarem, tá? Sobre os fenícios, tem a questão da plutocracia, né? Que a gente conversou, que é aquela forma de governo que existe na Fenícia, em que as classes mais ricas controlam o poder, né, das suas cidades. Tá? Então, esperem uma questãozinha relacionando essa questão do poder, do dinheiro, né, da economia, do governo, tá? No simulado. Sobre as características dos fenícios e dos persas também, os fenícios, o que vocês têm que lembrar na hora de estudar? Estão divididos em cidades de estado, tem aquela forma política lá dos reis, né? Mas também tem o poder das sociedades, das classes mais ricas, dos comerciantes. Tem também a economia fenícia, que está baseada no comércio marítimo, lembrando que eles estão de cara para o mar Mediterrâneo, então eles vão navegar por todo aquele mar, se relacionando com vários povos, desde os gregos até os egípcios, né? Eram politeístas, como quase todas as sociedades que a gente já falou, né? E por aí vai. Sobre os persas, tem a questão da administração do império, que era um império muito grande, né? A divisão das províncias do império em satrápias, administradas por um sátrapa, uma pessoa que o rei colocava para administrar aquela determinada região, e tem também os fiscais que vão administrar se esses sátrapas estão governando da maneira correta, estão seguindo as ordens do rei, que no caso eram os olhos e ouvidos do rei, né? Temos também a comunicação dentro do Império Persa, que por ser um império muito extenso, o imperador, o rei persa, teve que criar mecanismos, né, ferramentas que permitissem que suas ordens fossem ouvidas mais rapidamente ao todo o império. Então, como que ele faz isso? Criando estradas e criando um serviço postal, né, um esquema de correios, em que funcionários seriam especializados apenas em levar as ordens do rei para o território. Temos também a questão da tolerância, né, que os persas tinham com os povos que dominavam, preservando a cultura dos povos dominados, né? E também fazendo isso para justamente evitar revoltas desnecessárias. E também teve a questão da economia dos persas, né? Que para facilitar as relações comerciais dentro do império, o imperador Dário I acabou criando uma moeda única, que foi o dárico. Tá? E sobre o declínio tanto da Fenícia quanto do Império Persa. A Fenícia, por ser uma civilização não muito desenvolvida militarmente, acaba sendo dominada pelos gregos e acaba sofrendo com invasões de diferentes povos ao longo da história também. Enquanto que os persas, eles entram em conflito com a Grécia Antiga, saem derrotados, como a gente até viu no nosso capítulo 10, né, das Guerras Médicas, mas eles acabam sendo dominados completamente com o Império Macedônio do Alexandre o Grande, que a gente já comentou um pouquinho sobre ele também, tá bom? E aqui, especificamente, né, sobre os persas, tem a questão do cativeiro da Babilônia, que nós falamos lá dos hebreus, né, em que os persas já acabam, quando vão dominar a Mesopotâmia, acabam libertando os judeus. Isso tudo eu venho falando para vocês lá na nossa videoaula e no nosso resumo também. Agora, sobre o capítulo 8, a gente está cobrando sobre os reinos africanos. No caso, estamos cobrando basicamente sobre o reino de Kush, né, e sobre a civilização Nok, que é um pedacinho. São só essas duas sociedades que falam o livro desse capítulo. E sobre esse capítulo, eu começo com vocês trabalhando as dificuldades que a gente tem ao estudar a história da África. Fosse pela tradição oral de várias sociedades que elas não tinham o costume de registrar por escrito o que acontecia com elas, fosse também por causa da colonização europeia no continente, que vai afetar imensamente a cultura dos povos africanos, a história desses povos e tudo mais. Também estou cobrando para vocês as características da civilização Nok, aquelas características bem simples.
em que o ponto mais importante era justamente nos artefatos que foram criados por essa civilização e que nos permitem estudar sobre ela, né? Então, se não souber, se não lembrar o que eu estou falando, confere lá no resumo, que tem até algumas imagens sobre esses artefatos que eu falei. Agora sobre o reino de Kush, eu estou cobrando mais, né? Sobre as relações entre aquele reino e o Egito Antigo. Vocês têm que lembrar que o reino de Kush era um território dominado pelo Egito Antigo e depois fica independente e chega até mesmo a dominar o Egito por um tempo. Nós estamos cobrando também sobre a importância das candaças, que eram aquelas mulheres que recebiam o nome de rainhas mães, que tinham atuação importante na administração do reino e também eram líderes militares, dependendo das ocasiões, faziam parte direta, né, do rei e tal, da administração do rei, né? E, por fim, características sobre a economia do reino de Kush, né? Isso não tem muito que a gente desenvolver aqui que a gente não tenha falado na videoaula, né, no resumo. Então, só dar uma estudada sobre esses temas, vendo que o simulado vai estar tranquilinho para vocês, tá bom? Não vai estar difícil, tá? Espero que vocês estudem para poder dar uma subida na nota aí da galera. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom, gente? É isso, tchau, tchau. Ah, e essa semana eu falei que ia mandar a videoaula, né, de exercícios do capítulo 9 e 10, mas vou deixar para semana que vem para não ficar muita coisa para vocês fazerem, tá bom? Então semana que vem a gente volta com as videoaulas normais, tá? Ou na outra, não sei como é que vai ser. Então é isso, gente. Tchau, tchau.